Kate estava sentada no chão do quarto, mexendo no caderno. Quem a visse pensaria que ela não era boa da cabeça. Na idade dela, ela não era mais uma criança para brincar com lápis de cor. Além disso, seus rabiscos eram quase infantis. Ela desenhava objetos e letras de forma muito errática, e depois rasgava a folha, jogava de lado e continuava com a próxima. Ela desenhava insistentemente a mesma figura, um ser humanoide de corpo esguio e extremamente alto. Tinha braços longos e finos que quase chegavam aos joelhos e seu rosto era completamente branco, sem traços faciais. Ao redor havia algumas árvores que pareciam peles, assim como as peles do quintal de Kate. Foi lá que ela o viu pela primeira vez quando era pequena, brincando com seu amigo CR. Sua aparência fantasmagórica e ameaçadora espreitava das profundezas da floresta para assustá-los e eles imediatamente correram, impedindo que a criatura se aproximasse. Elas o viram mais algumas vezes espreitando ao longe e, embora nunca chegassem perto dele, sempre conseguiam sentir a ameaça de sua presença. CR e Kate decidiram fazer um pacto silencioso e não contar nada aos adultos. Eles não acreditariam neles de qualquer maneira. Elas pararam de falar sobre o assunto e, com o passar do tempo, a sensação de ameaça desapareceu e elas se esqueceram da criatura até algumas semanas atrás, quando uma tragédia atingiu Kate. Sua mãe, a única família que lhe restava, faleceu, deixando-a sozinha naquela casa remota no meio da floresta. Foi logo após voltar do funeral que Kate sentiu aquela presença ameaçadora novamente. Ela se recusou a pensar que ele havia voltado, mas um dia, ao olhar pela janela, ela congelou ao ver aquela figura sinistra parada em uma colina. Ela correu para fechar e trancar todas as portas e janelas de sua casa. Ela não ousou sair de casa naquele dia e não atendeu às ligações de suas amigas que estavam preocupadas com sua ausência. Naquele dia, ela só conseguiu dormir algumas horas e, quando finalmente acordou, percebeu que a presença estava mais próxima dela do que nunca. Começou a ouvir barulhos e passos pela casa e imediatamente se trancou em seu quarto. Estava tão assustada e preocupada que começou a desenhar aquelas figuras sem pensar, as mesmas figuras que desenhava quando pequena e que mantinha escondida dos pais. A porta do quarto foi aberta de repente e ela viu a criatura de perto pela primeira vez. Ela conseguia ver como tentáculos negros emergiam de suas costas que flutuavam sensualmente no ar e pareciam prontos para atacar. Kate entrou em pânico e não sabia como escapar. Olhou para a janela e, sem pensar duas vezes, ele pulou em sua direção, quebrando o vidro e caindo no chão duro de seu quintal. Ela estava com dor e cheia de gatos, mas não teve tempo de chorar. Correu em direção à floresta para se esconder, suplicando silenciosamente para que aquele ser não a encontrasse. Olhou para baixo e encontrou um bilhete estranho ao lado de uma árvore. Era um pedaço de papel com um rabisco parecido com o que ela costumava desenhar com um aviso escrito: "Não olhe ou ele te leva." Kate pensou que aquilo poderia ser algum tipo de ajuda, talvez pistas deixadas por alguém como seu amigo CR para conseguir escapar daquele monstro. Ela tentou desesperadamente procurar por mais bilhetes na floresta. Estava escurecendo e ela conseguia sentir aquela presença se aproximando cada vez mais. Ela conseguiu encontrar outros 7 bilhetes com mais avisos, mas nenhum deles explicava como realmente enfrentar aquele ser. Após procurar pela floresta a noite toda, ela caiu no chão e de joelhos, exausta e sem fôlego. Ela sentiu tentáculos escuros começando a cercá-la, bloqueando seu caminho. Então uma voz espectral sussurrou: "Não vá embora, tenho planos para você, Kate." Naquele mesmo momento, Lauren estava estacionando seu carro em frente à casa de Kate. Elas eram muito boas amigas desde a adolescência e, embora tenham seguido caminhos separados para cursar a universidade, sempre mantiveram contato. Quando Lauren soube do falecimento da mãe de Kate, ela ficou muito preocupada. Ela tentou confortar Kate por meio de chamadas de vídeo, mas dia após dia, Kate parecia mais estranha e sóbria. Quando Kate parou de responder às mensagens de Lauren por completo, ela entrou no carro e atravessou metade do país para ver Kate pessoalmente. Lauren tocou a campainha várias vezes, mas ninguém atendeu. Para sua surpresa, a porta estava aberta, então ela entrou em casa com cuidado, mas não havia ninguém lá, apenas sujeira, restos de comida e uma grande bagunça por todo lado. Isso a preocupou ainda mais, então ela correu escada acima para o quarto de Kate. Ela levou um susto ao ver aqueles desenhos sinistros espalhados pelo chão do quarto, assim como a janela quebrada. Assustada, ela começou a gritar pela amiga até que uma vozinha respondeu atrás dela: "Estou aqui, Lauren."
Ela se virou e na porta conseguiu ver alguém parecida com Kate, com os mesmos cabelos longos e escuros. No entanto, ela usava um moletom com capuz e uma máscara branca cobrindo o rosto. Estou feliz que você veio. Alguém me confiou uma nova missão, e você é justamente a primeira que vai me ajudar. Ela mostrou para Lauren uma faca longa e afiada que brilhava na escuridão. Lauren, perplexa, não conseguiu reagir. Uma arraia correu em sua direção, esfaqueando-a diversas vezes. Da janela quebrada, um rosto sombrio e sem feições observava a cena. Anne era uma tímida jovem de 24 anos. Não tinha muitos amigos, pois seu trabalho tomava a maior parte do seu tempo. Era enfermeira em um importante hospital e adorava se sentir útil ajudando os demais. Trabalhava ao lado do Dr. Sebastian, um jovem médico muito respeitado entre seus companheiros. Embora fosse uma pessoa cordial, sempre se mostrava frio e distante. Alguns pensavam que seu caráter taciturno era totalmente normal, já que era um médico legista e passava a maior parte do tempo cercado de cadáveres. Seu cabelo loiro e olhos azuis haviam partido inúmeros corações. Anne não foi exceção, e em pouco tempo se apaixonou por ele. Nunca lhe confessou seus sentimentos, porque pensava que nunca iria notá-la. Entretanto, um dia o médico declarou seu amor por ela, e os dois iniciaram um relacionamento logo depois. A encheu de presentes e atenção, então sua felicidade não poderia ser mais completa. Um dia a convidou para ir à sua casa e, após um jantar romântico, lhe pediu em casamento. "Eu te amo, quero estar sempre ao seu lado", disse ele, e uma enorme onda de felicidade a invadiu. Pouco depois, o médico fez um gesto com a mão e disse: "Venha, tenho outra surpresa para você. Me acompanhe até o porão." Embora ela devesse estar animada, algo em seu interior a colocou em alerta. O tom de sua voz havia mudado e a atmosfera de repente esfriou. Se levantou e o seguiu. Abriu a porta do porão e imediatamente sentiu um odor que dava náuseas. Enquanto desciam as escadas, ele lhe disse: "Anne, querida, finalmente encontrei a resposta. De agora em diante estaremos juntos para sempre." Suas estranhas palavras a assustaram ainda mais. Ao chegar embaixo, o médico acendeu as luzes. A jovem pôde ver, totalmente horrorizada, diversos cadáveres desmembrados empilhados em um canto. Não sabia dizer de quanto se tratava, já que todos faltavam vários membros do corpo. Anne entrou em pânico. A imagem devastadora embaçou sua visão e não pôde pronunciar sequer uma única palavra. O médico estava ao seu lado, com uma expressão de expectativa, como se esperasse uma resposta. Seu primeiro impulso foi dar a volta e sair dali, mas ele a agarrou e a golpeou na cabeça, a deixando atordoada no chão. Ela notou como a agarrou nos braços e a colocava em uma maca velha e barulhenta ao lado da pilha de cadáveres. Amarrando seus pés e mãos, de repente sentiu a pressão de uma agulha em seu braço, e o efeito do que havia sido injetado foi instantâneo. Sua cabeça começou a girar e perdeu a sensibilidade do corpo. E viu como o médico tirava uma enorme faca de uma gaveta. Seus olhos se arregalaram de pânico, mas nem sequer conseguia gritar. Se aproximou dela e apoiou a ponta da faca em seu peito. "Calma, você não sentirá dor." Em um rápido movimento, o médico ergueu a faca e a cravou em seu coração com toda a força. E a última coisa que Anne viu antes de desmaiar foi uma enorme poça de sangue jorrando de seu peito. Quando a jovem acordou, demorou alguns minutos para recordar o que havia acontecido. Ainda estava na maca, embora não estivesse mais amarrada. Havia recuperado a sensibilidade de seu corpo, mas aquele corpo não era familiar. Se levantou e pôde perceber que agora estava mais alta. Notou uma estranha sensação em seu rosto e, ao tocar, descobriu que agora havia um remendo em seu olho direito. Olhou para suas pernas, depois para os braços, viu inúmeras partes costuradas, pedaços de pele que não lhe pertenciam. Embora a pilha de cadáveres já não estivesse mais lá, não demorou muito para se dar conta de que seu novo corpo era feito de pedaços de pessoas que já estavam mortas. De repente, ouviu um barulho e viu a porta do porão se abrir. Sabia que era ele. Seu corpo ficou tenso e seu rosto ardia com o calor da fúria. Se aproximou dela e a olhou com uma cara de lunático. "Minha querida Anne, como você está linda! Não posso deixar de admirar meu melhor trabalho. Agora deverá fazer o mesmo comigo e assim nosso amor será eterno." Mas ela já não era mais a mesma. Sentiu uma estranha sensação de euforia. Se sentia poderosa. De repente, sentiu pena daquele ser insignificante, e a própria ideia de passar o resto de sua vida ao seu lado parecia repugnante. O sorriso do médico desapareceu enquanto observava sua amada. Antes que dissesse qualquer outra coisa, se lançou sobre ele e, com a renovada força de seu corpo sobrenatural, o estrangulou. Tentou resistir, mas todos os seus esforços foram em vão. Ela era muito mais forte. Assim que o viu morto, decidiu pagar com a mesma moeda. Vasculhou as ferramentas do porão até que uma serra elétrica chamou sua atenção.
A ligou e usou para cortar o corpo do médico em pedaços, sorrindo a cada nova mutilação. Saiu do porão e se dirigiu para a cozinha. Olhou para o relógio e viu que faltava muito pouco para amanhecer. Tomou banho para limpar o sangue de seu corpo e depois vasculhou o armário do médico. Vestiu um uniforme preto, cobriu as cicatrizes nos braços com luvas compridas e colocou uma mecha de cabelo cobrindo o seu olho direito. Por fim, já estava pronta para começar um novo dia de trabalho. Passou a noite no hospital. Acordou devido a um pesadelo em que uma voz não parava de repetir que seu tempo havia se esgotado. Tentou se mover, mas não conseguia. Estava amarrada à cama. Um grupo de homens com máscaras estranhas estavam com ela no quarto. Um deles tinha um bisturi na mão e lhe disse que faria uma pequena cirurgia para manter sua mente controlada. Sentiu como se recebesse várias injeções de um líquido viscoso que queimava no interior de sua pele. Seu coração batia intensamente e parecia que sua cabeça ia explodir. Fechou os olhos e quando voltou a abri-los, todos haviam desaparecido. Havia apenas um médico que estava lhe injetando um sedativo e pedindo que se acalmasse. Ela se livrou de suas ataduras, bateu no médico e o amarrou na cama de bruços. Sentia que algo em seu interior estava mudando, algo sinistro como suas pinturas. Moveu o mecanismo para dobrar a cama completamente e dividir seu corpo ao meio. O médico gritava incontrolavelmente enquanto sangrava da boca. Pintou as paredes usando sangue e dava altas gargalhadas, contemplando sua arte. Foi ao banheiro e se olhou no espelho. Ainda tinha os pontos em seu rosto formando um sorriso sinistro. Mas agora, seus olhos estavam completamente verdes. Amava o seu novo eu. Fugiu do hospital e foi para casa. Entrou na cozinha e pegou 2 facas. Sua mãe apareceu e quando a viu, gritou horrorizada. Tentou fugir pelo corredor, mas tropeçou e caiu no chão. Natalie a esfaqueou várias vezes enquanto sussurrava. Bons sonhos, mãe. O seu tempo acabou. Mais tarde, foi em busca de seu pai e seu irmão Lucas e os assassinou, torturando-os. Ao terminar, foi para o seu quarto. Tudo estava em silêncio e podia escutar o tic-tac de um relógio de bolso que tinha em sua mesinha de cabeceira. Permaneceu escutando o barulho durante o que, para ela, foi uma eternidade. Foi em direção ao banheiro e colocou o relógio sobre um de seus olhos, perfurando a pele e rasgando o órgão até que o artefato se encaixasse perfeitamente. Natalie não era mais a Natalie, era agora a Clockwork. Queimou a casa com os cadáveres de sua família e se afastou das chamas, adentrando nas profundezas da floresta. Alguns dizem que ainda está viva, determinada a fazer com que seu tempo acabe e assim evitar a agonia de espera. A única maneira de saber se ela está lhe observando é dormir perto da janela. Na escuridão da noite, você será capaz de diferenciar o som arrepiante de um tic-tac e verá o brilho verde de seus olhos. Se ela estiver aí, você saberá que o seu tempo acabou.